É oficial, a China tem a maior marinha do mundo. Um relatório publicado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 2020 afirma que a Marinha do Exército Popular de Libertação ultrapassou a Marinha dos Estados Unidos no total de navios de combate. A proporção é de 360 para 297, uma diferença que provavelmente aumentará cada vez mais. Embora a quantidade diga muito pouco sobre as capacidades, o crescente poder marítimo chinês mudará radicalmente a equação de poder. O país está se transformando de uma potência continental para uma potência marítima. Lideranças em Pequim visam a supremacia naval em águas próximas até 2050 e parece que eles alcançarão esse objetivo. Dessa forma, a China assumirá o posto de uma potência naval no século XXI. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. A China é um país com senso de queixa, começando com a Primeira Guerra do Ópio em 1839, quando os britânicos começaram a chegar por mar, iniciando assim uma série de incidentes, causando conflito cruel onde as potências coloniais exploravam uma China vulnerável. E isso não acabou por aí. Logo depois, as invasões francesas iniciaram a Segunda Guerra do Ópio, e mais tarde, o Japão invadiu o continente chinês. E fez isso várias vezes. Mas como essas potências estrangeiras chegaram à China? Eles vieram por mar. Para Pequim, esta memória coletiva é apelidada de século da humilhação e começou devido à falta de uma marinha moderna. Portanto, a China está procurando consertar um velho erro, se voltando para o mar. As ansiedades navais chinesas são sinceras e não apenas por causa da história antiga. Recentemente, em 1996, a Marinha dos Estados Unidos enviou 2 porta-aviões para patrulhar águas perto de Taiwan, quando a ilha autônoma se preparava para sua primeira eleição democrática. Os porta-aviões eram o auge da supremacia americana. A Marinha Chinesa de Águas Verdes não teve escolha a não ser se retirar. Eles estavam impotentes e observavam enquanto Taiwan exercia seu mandato. Para Pequim, esse episódio ecoou como o século da humilhação. Era um ponto de inflexão, portanto, algo precisava ser feito. Consequentemente, a China embarcou em um inovador crescimento da Marinha. A Marinha do Exército Popular de Libertação, ou PLAN para simplificar, compraram destroyers russos, asseguraram tecnologia de transferência, montaram estaleiros e projetaram navios de guerra para a produção em massa. Este processo foi gradual e experimental, e muito disso ficou sob o radar da mídia. Desde então, a Marinha da China é considerada moderna. A lacuna de tecnologia entre os americanos e os navios de guerra chineses são pequenos, especialmente os destroyers e cruzadores. Tão diferente do equívoco comum, a China não tem usado navios de guerra que estão desatualizados ou são de baixa qualidade. Eles possuem embarcações de última geração, muito adequados para uma marinha de águas azuis. O núcleo do poder marítimo da China, que é comumente chamado de Sistema de Antiacesso de Negação de Área, tem uma variedade de mísseis de defesa aérea e capacidades eletrônicas que poderiam destruir ou neutralizar navios de guerra hostis, forças terrestres, satélites, nós de logística, entre outros. A China investiu ferozmente em suas armas de antiacesso e, ao fazê-lo, desenvolveu forças convencionais letais que podem explorar as aberturas que suas armas de negação de área criariam. Para comparação, em 1996, durante a crise do Estreito de Taiwan, armas de negação da área da China nem mesmo eram suficientes para defender sua costa. Seu pequeno estoque de mísseis poderia alcançar até Taiwan apenas, e bases americanas na Coreia do Sul. Em 2003, a China expandiu seu arsenal para centenas de mísseis suficientes para defender sua costa. Em 2010, tinha um inventário de mais de 1.000 mísseis balísticos convencionais de curto alcance, e ao mesmo tempo, desenvolveu mísseis mais sofisticados capazes de atingir alvos no Japão e nas Filipinas. Em 2017, a China reuniu milhares de mísseis balísticos convencionais de médio alcance e centenas de mísseis balísticos convencionais de alcance intermediário, o último sendo capaz de alcançar até Guam. As coisas mudaram consideravelmente desde 1996, e os porta-aviões dos Estados Unidos não entram no Estreito de Taiwan desde 2008.
As marinhas estrangeiras ainda navegam perto do continente chinês, mas fazem isso apenas com alguns navios, para ser provocativo. Hoje, o poder de fogo chinês no mar, suplementado com seu guarda-chuva de mísseis, está mudando o equilíbrio do Pacífico. A PLAN está rotineiramente se aventurando além da sua zona de conforto, com várias frotas em lugares diferentes, como no Mar Amarelo, Mar da China Oriental e Mar da China Meridional. Os chineses estão disputando abertamente águas estrangeiras. Em número bruto, a PLAN agora tem a maior frota do mundo. No entanto, essa estatística é enganosa. O inventário chinês é inflado, incluindo pequenos barcos de patrulha costeira. Quando corrigido para grandes embarcações de serviço, a China atualmente possui uma frota de navios de guerra com 121 navios, enquanto os Estados Unidos têm 162. Uma métrica mais precisa para medir o tamanho naval e capacidade é se basear no cálculo da tonelagem. Alguns tipos de navios são mais capazes ou robustos do que outros. Estima-se que 9.000 toneladas de destroyer é mais robusto e poderoso do que 7.000 toneladas da mesma. Em tonelagem bruta, até 2019, a Marinha dos Estados Unidos representou mais do que o dobro da PLAN, 4,6 milhões de toneladas para 1,8 milhões de toneladas chinesas. Da maneira como olhamos para as coisas, os números estão a favor de Washington. Mesmo assim, o crescimento da PLAN é notável e o governo de Pequim ainda não terminou. Embora muito do plano da PLAN para o futuro permaneça um segredo de Estado, revivendo o passado, podemos especular o que a próxima década vai nos fornecer. No ritmo atual, a construção naval chinesa terá 5 ou 6 porta-aviões até 2030, um aumento bastante significativo. Embora o número de porta-aviões ainda estão aquém dos 11 americanos, o objetivo estratégico chinês não são globais, mas sim próximos de casa. A Marinha dos Estados Unidos opera em todos os cantos do mundo, contando com uma rede internacional de bases no exterior. A PLAN, no entanto, foca no controle do mar na primeira cadeia de ilhas, que é uma ilha de arquipélagos que vai de Bornéu para as Filipinas, passa por Taiwan e vai até o Japão. Em 2030, a Marinha da PLAN provavelmente governará o Mar Amarelo a leste, Mar da China e o Mar da China Meridional, para alcançar a supremacia da primeira cadeia de ilhas. Pequim não precisa igualar navio com navio ou tonelagem com tonelagem, apenas precisará de força suficiente para cobrir o espaço de batalha, no caso de um conflito. A Marinha da PLAN provavelmente operaria sob a cobertura de mísseis terrestres e aeronaves de combate vindos do continente. Qualquer frota hostil dentro da primeira cadeia de ilhas seria sobrecarregada por descargas de mísseis e torpedos. Territórios disputados da China em qualquer mar da China Oriental ou sul da China serve a esse propósito geopolítico. Cada ilha sob o controle chinês é uma outra localização para a área de armas de negação, expulsando as marinhas estrangeiras do que a China considera o seu quintal. Olhando ainda mais no futuro, para 2050, é amplamente aceito que a China terá 10 porta-aviões em seu inventário, e o corpo de fuzileiros navais do PLAN terá se expandido para 100.000 pessoas. Dessa forma, a existência de Taiwan estará sob um risco sério. De muitas formas, a Marinha PLAN será semelhante à Marinha dos Estados Unidos em capacidades, e portanto, capaz de agir com impunidade. Com tanto ímpeto na superfície, com navios, porta-aviões e capacidades anfíbias, é provável que a PLAN comece a operar através do Oceano Índico e Pacífico. Até lá, Pequim terá expandido sua base logística ao redor do mundo, o que é um componente fundamental para uma marinha de águas azuis. Agora, o excesso de construção de Pequim serve a um propósito geopolítico de longo prazo. A missão principal da PLAN e de qualquer outra marinha é o controle marítimo e projeção de poder. Quase 2,4 bilhões de pessoas, ou aproximadamente 40% da população mundial, vivem dentro de 100 km de costa. Uma marinha, em particular, uma marinha de água azul, é capaz de operar em oceanos abertos com uma força de dissuasão. Os governos tendem a falar de forma suave quando o adversário pode trazer o maquinário de guerra para sua costa,
ter uma marinha poderosa provoca uma influência diplomática nas negociações. Mesmo que seja de forma voluntária, a marinha também ajuda a sustentar o comércio no mar. Hoje, a globalização é a ordem de cadeia nacional de fornecimento corporativo no mundo. O bom funcionamento da economia internacional é crítica para a estabilidade social e prosperidade nacional da China. No entanto, as considerações de abastecimento local e a demanda não definem os preços das commodities. Governos têm muito pouco controle sobre suas economias, e a China é um caso clássico dessa situação. Muito do seu comércio é feito por mar, e um bloqueio pelo Estreito de Malaca poderia causar sérios danos ao PIB chinês. Portanto, a interação entre segurança e economia precisa de uma marinha de águas azuis. Em 2050, a PLAN será uma força de acerto de contas no Oceano Pacífico. Dependendo da sua presença física em Taiwan, a China vai querer criar um amortecedor para as linhas de comunicações marítimas que passam através do Mar Amarelo, Mar do Leste da China e o Mar da China Meridional. A PLAN aproveitará as vantagens táticas que se estendem da segunda cadeia de ilhas, um arco de ilhas que abrange do Japão à Micronésia. O mais notável é o território de Guam, território americano localizado no centro da segunda cadeia de ilhas, que definirá uma estratégia âncora para a projeção de poder. Guam é o lar de milhares de soldados americanos e abriga bases militares estratégicas que incluem uma base naval e uma base da Força Aérea. Washington vai querer replicar tais instalações militares e manter o acesso exclusivo a ilhas da Micronésia como uma apólice de seguro. Ao mesmo tempo, aliados americanos como o Japão e a Coreia do Sul, que têm formidáveis frotas navais próprias, provavelmente terão um papel mais ativo. Além disso, a terceira cadeia de ilhas que corre pelo meio do Pacífico, como as Ilhas Havaianas, marcarão os pontos mais estratégicos. Agora é improvável que as capacidades navais da China se estendam ao Havaí, mas só pequenas pares de navios americanos irão para o quintal da China, para ilustrar a liberdade de navegação. Assim, pares de navios chineses navegarão também para o quintal americano. Mas a principal área de competição permanecerá em algum lugar entre a primeira e a segunda cadeia de ilhas, enquanto no Oceano Índico, a linha de Guadar, Maldivas e Diego Garcia é uma linha complementar correndo de Djibouti para o Quênia e de lá para Moçambique, marcarão o limite para uma competição grande de poder. Essas linhas apelidadas de quarta e quinta cadeia de ilhas têm vários locais estratégicos. Diego Garcia, no território britânico, é uma das ilhas mais valiosas. Existe uma grande base americana e provavelmente atuará como um ponto de ancoragem para operações navais no futuro. No lado chinês, a China buscará melhorar o número de portos estrangeiros disponíveis para reabastecimento e manutenção, enquanto perseguirão interesses físicos e interesses no estrangeiro. Myanmar, Omã, Paquistão, Sri Lanka, Quênia e Moçambique são prováveis candidatos para hospedar novas bases chinesas. De qualquer forma, quanto maior for a presença de Pequim, maior será sua influência diplomática em negociação, que serão especialmente úteis ao proteger recursos estratégicos. Como o campo de batalha indiano se formará é desconhecido. Muito disso depende da vontade da Índia de intensificar seu jogo naval. Com tudo isso em equilíbrio, a Marinha da China também estará inclinada ao equilíbrio. Em 2030, a PLAN provavelmente alcançará paridade com a Marinha Americana, em números e qualidade, principalmente em navios de guerra. Então, começará a mudar o foco de defendendo suas águas marinhas para operações em mar aberto. Em 2050, os planejadores navais chineses provavelmente definirão seus objetivos em dominar as linhas marítimas de comunicação. Eles poderiam priorizar a primeira cadeia de ilhas enquanto contestam controle sobre a segunda cadeia e enquanto sondam as águas da terceira, quarta e quinta cadeias de ilhas. Mesmo que a Marinha Americana permaneça como poder marítimo dominante globalmente de forma constante mas segura, os chineses se tornarão os mestres de seu quintal, pois a vitória no mar é fundamental em formar configurações intratáveis em terra. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.